Olá, saudações, tudo bem? Sou Mauro Silva, instrutor do SESC Senat, unidade em Recife, A18, aqui em Pernambuco, e estou aqui a convite do Fórum Nacional de Segurança Rodoviária, representando o SESC Senat, e isso é muito bom, estou muito feliz, muito alegre em ter você participando do nosso fórum. O fórum que está sempre à frente, debatendo assuntos de segurança, sobre mobilidade e tendências, e aí que estão no nosso dia a dia. Então, nesta edição, eu estou responsável por trazer uma reflexão sobre os usuários vulneráveis. E se os usuários vulneráveis são os pedestres, os ciclistas, os motociclistas e os usuários de patinete. Esses usuários vulneráveis vão estar sempre expostos a várias intempéries do tempo. E eu quero trazer para você uma pequena reflexão, começando pela minha apresentação de agora. Nesse próximo aqui você vai ver um pouquinho sobre a minha pessoa, tá? Como instrutor do SESC Senat, que amo de paixão, eu sou profissional da área de gestão e logística também, e tem algumas outras especializações, como você pode ver e contemplar aí, ok? Inicialmente, eu trago a minha palavra e a minha frase dizendo o seguinte, né, com o meu conterrâneo Paulo Freire dizia assim: a educação sozinha não transformar a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Mas se a educar adultos é um objetivo, nós estamos falando de educação, e educação eu sempre parto do seguinte pressuposto: adulto não mais se educa. Adulto, nós conscientizamos e despertamos nele a percepção da situação ao qual mesmo se encontra hoje. A percepção desse trânsito que tem ceifado de vidas e que tem destroçado família. E nosso intuito e a nossa vontade e desejo é que ao final dessa nossa apresentação você tenha uma percepção da real situação ao qual esses usuários vulneráveis estão sujeitos, né? E poder despertar essa conscientização. Mas não se educa adultos, como eu já falei. A intenção nossa é trazer uma percepção e uma conscientização. Mas, através dos vídeos que nós vamos estar aqui passando também, que você possa perceber a real situação ao qual esses usuários são submetidos. E muitas vezes a ficha não cai enquanto eles não sentirem na pele a perda de um parente, de um amigo, de um familiar, vítimas de acidente de trânsito. Observe esse vídeo e veja que interessante. O que você mudaria para melhorar o trânsito? Essas pessoas que ficam costurando, colocando a vida de outras pessoas em risco. Ninguém respeita motociclista, não dão seta, não olha retrovisor. O motorista quase atropela a gente na calçada. A gente não consegue mais atravessar. E o que mudaria em você para melhorar o trânsito? Em mim? Ih, cara. Parei em fila dupla, desculpa. Tava esquecendo, né? Saí com pressa. Ai, que vergonha, tô fora da faixa. Você não vai passar isso não, né? O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Acidentes, eles não acontecem por acaso, por obra do destino ou por azar. Acidentes, eles acontecem por duas razões, né? Negligência e imprudência. Ou imperícia. Mas a negligência é o descaso, displicência, desleixo de quem conhece as regras, mas não dá a devida importância a ela. E a imperícia é a falta de experiência ou habilidade. E a imprudência é a pessoa que se expõe ao risco desnecessariamente sem medir as consequências. O acidente, geralmente, de trânsito, é a soma de dois fatores, negligência e imprudência. E às vezes, três fatores, negligência, imprudência e imperícia. Então, apesar das situações que nós encontramos no trânsito hoje em dia, a Organização Mundial de Saúde, né, ela, junto com outros órgãos, traz a realidade das vítimas de acidente de trânsito que nós encontramos hoje no nosso dia a dia. Só para você ter uma ideia, em 2010, a Organização Mundial de Saúde, ela convidou uns 10 países que mais acidente de trânsito tinha para a década de ações de redução de mortalidade com vítimas de acidente de trânsito. E o Brasil, infelizmente, não chegou a alcançar esse índice, ficando a desejar com relação a essa década de ações, né, em diminuição dos acidentes com vítimas no trânsito. Mas, de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil ele reduziu um pouco, tá? Muito pouco. Entre 2010 e 2018, ele conseguiu chegar a em torno de 32% de mortalidade por lesões de trânsito. Tá? Em algumas capitais, esse índice foi alcançado. Mas o que eu quero trazer para você é que você possa refletir o quanto a vida ela é frágil, o quanto as pessoas elas se expõem por falta, muitas vezes, de conhecimento, por falta, muitas vezes, de orientação.
E é essa percepção que eu quero despertar em você através do que estamos falando hoje. E essa conscientização que a gente tem que trazer e refletir. Porque quando um adulto ele passa a ter uma conscientização da real situação ao qual esses usuários, que são usuários vulneráveis, são expostos, porque a própria lei nos diz, através do Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 29, ele diz o seguinte, que o trânsito reger-se-á pela seguinte ordem: os veículos maiores serão sempre responsáveis pelos menores, os motorizados pelos não motorizados e todos pela segurança do pedestre. E o pedestre é a parte mais frágil do trânsito. O pedestre ele não tem uma armadura, ele não tem uma couraça, ele não tem o carro para protegê-lo. Ele só tem, muitas vezes, a vulnerabilidade ao qual ele mesmo está exposto. A Resolução 738, ela vem falando a travessia elevada de pedestres justamente para ajudá-los, né, e trazer para ele, proporcionar para ele uma maior segurança. Bem como também a Resolução 752, que traz a mudança de veículos mais lá na frente, para que esses veículos, ao colidir com o pedestre, ele possa minimizar as causas dessa colisão, as causas desse efeito e poder trazer menos consequências, né, ou menores, né, consequências dos fatos de acidentes relacionados e ocasionados no trânsito. Tá? Então, a respeito dessas normas, das quais o pedestre muitas vezes desconhece, ele não tem noção das regras de trânsito, porque ninguém passou para ele, mesmo que esteja previsto na Lei 9.503 de 1997, que é o Código de Trânsito Brasileiro, sobre as regras de trânsito para esse pedestre. O pedestre ele não conhece as regras de trânsito, ele jamais ouviu falar, além de mim e de você, que um dia fomos à autoescola, tiramos a habilitação e ouvimos e temos noções do que é trânsito, mas o pedestre em si não. Então, além dele ser vulnerável, ele tem uma certa ignorância por não conhecer as regras e as leis. Vê lá, tem a placa, pedestre, utiliza a passarela. Mas aí ele vê a passarela tão alta, tão distante, que ele se dá o luxo de querer atravessar lá nas vias ou rodovias, se arriscando cada dia e cada vez mais. Então, a segurança do pedestre é de fundamental importância para nós que somos motorizados, para nós que temos um conhecimento a mais. Então, quando passamos a ter um conhecimento, passamos então a ter o quê? Mais responsabilidade para com esses usuários. E é isso que estamos trazendo aqui, essa percepção e essa conscientização das regras de trânsito para ele. Os pedestres insistem em se arriscar em travessias perigosas, isso é fato, isso é verdade. E que muitas vezes o motiva a isso são o quê? São as vias, são as rodovias e são as condutas errôneas que os mesmos se expõem. O desrespeito à sinalização, o desrespeito ao próximo, o desrespeito muitas vezes ao ciclista ao pedestre, o pedestre ao usuário de patinete, o fator também velocidade influencia muito nisso, as ruas esburacadas, as avenidas sem sinalização, sem faixa de pedestre, as calçadas esburacadas e as rodovias, você sabe que não é das melhores. Mas a gente precisa ter essa consciência que mesmo diante de todas essas intempéries do tempo, de todas essas adversidades, de todas essas situações adversas, o pedestre ainda é a parte mais frágil do trânsito. E a gente precisa ter essa percepção e nos conscientizar de que precisamos melhorar a nossa conduta, porque quando nós mudarmos a nossa forma de pensar e quando nós trazermos a ele essa reflexão, que ele possa se ver como vítima, que são muitas vezes da ignorância, muitas vezes do estresse, da pressão sofrida por nós, usuários desse trânsito tão caótico, tão conglomerados assim, de carros, né, de uma via tão apertada muitas vezes por causa do volume de carros que está muito grande. Então observe esse próximo slide, que é um vídeo bem interessante, que traz aí uma reflexão para o pedestre, quando ele se vê naquela situação, ele tem uma outra conotação, ele tem uma outra percepção, e aí ele passa a ter mais uma conscientização do quanto ele se expôs neste vídeo aqui agora, que você vai ver.
mexeu às vezes. Através desse vídeo aí que você acabou de ver, você pode observar que o pedestre ele se assusta, né? Ele toma aquele choque, um choque de realidade, e isso desperta nele uma certa percepção do quanto ele se expôs na via. Então, o que é que eu quero trazer para você? Para o Código de Trânsito Brasileiro, o pedestre e o ciclista também estão sujeitos a multa. Eles também podem ser multados e serão cobrados por isso. Houve até uma intenção de trazer isso à tona. Só que, como é que eu posso cobrar do pedestre ou do ciclista regras que eles obedeçam às leis de trânsito se ele desconhece, se ninguém passou para eles, se ninguém ensinou para eles? Então, como é que eu posso cobrar algo de alguém se ninguém deu para ele? Como é que eu posso exigir que o pedestre passe numa faixa, né, como diz o artigo 69, que ele tem a obrigatoriedade de ir até uma faixa, mesmo que essa esteja a aproximadamente 50 metros de distância dele, ele é obrigado a ir a essa faixa. Quem que vai convencer um pedestre, uma pessoa que nasceu, que veio lá de baixo, crescendo e aprendendo que os carros matam, que a via é perigosa e que ele deve atravessar a pista com cuidado, menos que é uma regra que ele tem que atravessar na faixa. Então, é difícil. Por isso que eu trago essa percepção, que a gente possa trazer a conscientização da ignorância desses, muitas vezes, pedestres e ciclistas que não têm conhecimento da lei, mas que nós, enquanto conhecedores dessa lei, precisamos saber respeitar, precisamos olhar com um olhar mais crítico e um olhar também de empatia, de se colocar no lugar daquele pedestre, no lugar daquele usuário da via, e aí trazer para você essa situação. Observe bem nessa próxima tela. Veja que interessante. Um estudo feito pela Universidade de Saúde Pública da USP em 2017 constatou que a velocidade de um pedestre atravessando uma via ou uma faixa gira em torno de 4 a 6 km por hora. Este cálculo ele considera a velocidade média de um pedestre atravessando a faixa, né, em torno de 4,3, ficou a média disso aí. O cálculo é feito para a travessia enquanto o semáforo estivesse verde para o semáforo. Supondo aí uma pista larga de 7 metros de comprimento, de extensão, ele vai levar aí um tempozinho de 4,3 km por hora. Então, eu coloquei aqui o máximo da velocidade que um pedestre pudesse atravessar a via. E a 6 km por hora, esse pedestre ele alcançaria uma velocidade por segundo de 1,60 m. Então, a cada 1,60 m é o que ele percorrer ou vai percorrer em 1 segundo. Nós temos aqui 30, 60, 80, 100 e 120 km por hora. A velocidade compatível, né, e de segurança para um pedestre atravessar uma via, e aí você tem 30 km por hora, que é a velocidade considerada segura em todos os países. Aí, muitos dos países estão reduzindo a sua velocidade a 30 km por hora, porque numa colisão com um pedestre a 30 km por hora, provavelmente esse pedestre ele vai sair ileso e vai sofrer poucas sequelas ou poucas consequências. Então, 30 km por hora, para você ter uma ideia, eu vou pular para 60. Você, que anda geralmente com o teu carro, com a tua motocicleta a 60 km por hora, você tem ideia de quantos metros por segundo você percorre? Não, né? É justamente isso que muitas vezes eu falo e pergunto e questiono aos meus alunos em sala de aula. 60 km por hora, você sabe quantos metros teu carro percorre por segundo? 30 km por hora. Ele percorre 8,3 metros por segundo. A 60 km por hora, esse carro ele percorre 16,6 metros por segundo. Você tem noção do que é 16 metros por segundo? Só para você ter uma noção, uma ideia, o tempo de reação que nós temos é de 3/4 de um segundo, equivale a 0,75 milésimos de segundo a 1 segundo. Então, quando você vê um pedestre atravessando uma faixa ou fora da faixa, e você vai pensar e pisar no teu freio, a 60 km por hora você já percorreu 16 metros. Quando você vier a bater nesse pedestre, você vai bater freado, mas vai bater uma certa velocidade, com uma certa potência nele. A 80 km por hora. Muita gente não tem noção, mas você está na sua motocicleta, você está no seu carro, você está no seu veículo de maior porte, que será sempre responsável pelo menor, e você não tem noção de quantos metros por segundo. Olha lá, 80 km por hora, 22 metros por segundo. Você tem noção de que é 22 metros por segundo? Então, 100 km por hora, você vai estar a uma velocidade de 27,7 ou quase 28 metros por segundo a 100 km por hora, no teu carro, na tua motocicleta, no teu veículo de grande porte. A 120, então, nem se fala. A 120, então,
Essa distância vai para 33 metros por segundo. Então, se você vê um pedestre, um ciclista ou um usuário de patinete, você não vai ter tempo ou condições de parar nesse momento. E isso é muito sério. Enquanto nós não conscientizarmos as pessoas de que a velocidade segura média para eles é de 60 km por hora abaixo, nós vamos continuar tendo acidentes de trânsito violentos e vidas terão sendo ceifadas. Então, essa percepção e essa conscientização é o que queremos e o que desejamos trazer a respeito deste nosso assunto tratado neste fórum aqui agora. Observe esse vídeo que você vai ver agora. A Organização Pan-Americana de Saúde, né, e a OMS, a Organização Mundial de Saúde também, elas disponibilizaram alguns slides, alguns livros em PDF, tal como esse que aparece aí, agora, vai aparecer agora na sua tela, só para você ter uma ideia, eu estou colocando aqui a quantitativo, né, de óbitos relacionados a um levantamento feito junto à Polícia Rodoviária Federal, onde em 2019 foram 5.333 mortes, ou seja, pessoas que vieram a óbito nas rodovias federais. Isso em 2019. A quantidade de pedestres atropelados foram de 588 vítimas que vieram a óbito. Já em 2020, como você vê aí, que ainda está em aberto, a gente não fechou em dezembro, né? A Polícia Rodoviária não fechou, peguei esse vídeo lá, fiz essa consulta lá. Então, até 2020, o número de óbitos já está em 3.191, tá? E pedestres atropelados já está em 566, muito próximo ao índice que foi do ano passado, 2019. Esse número ele sofreu uma pausa, você sabe. Essa pandemia fez com que as rodovias parassem, o quantitativo de veículos no trânsito parassem. E aí nós tivemos uma baixa com relação a isso aí. Mas observe que a gente já está próximo aí do número acima do ano passado. A segurança do pedestre ele está muitas vezes em nossas mãos. O maior problema hoje do nosso trânsito brasileiro está entre o volante e o banco. Este é um dos maiores problemas. É trazer a essas pessoas a percepção desse número de vidas que estão sendo ceifadas todos os dias. Segundo a ONU, por dia, são cerca de 3.700 pessoas vítimas de acidente de trânsito no mundo. Só para você ter uma ideia disso aí. E isso é muito sério. E a gente precisa entender e despertar essa percepção, trazendo essa conscientização de que nós, enquanto motoristas, usuários da via, somos responsáveis sempre por esses usuários vulneráveis. Só para você ter uma ideia. E aí, o que é que a gente quer? É trazer essa percepção da redução de velocidade, andar numa velocidade média, andar numa velocidade considerável, para que o pedestre ele possa se sobressair. Nós temos aí esse gráfico bem interessante, com relação a essa velocidade de 32, 48, 64, que é justamente trazendo essa percepção. Se um carro, um veículo, ele colide com um pedestre a 32 km por hora, a sobrevida desse pedestre vai lá para cima. Quando chega a 48 km por hora, ela cai drasticamente. E acima de 64 km por hora, e aí você já tem uma outra situação totalmente diferente. Por isso que muitas vezes foram instalados aí os radares, né, para o redutor de velocidade, justamente para trazer segurança aos pedestres, justamente para minimizar essa segurança ao pedestre e poder trazer nele, né, essa conscientização e essa percepção. Tem lá até hoje em dia também os semáforos inteligentes, que aí dificulta um pouco mais a passagem dos pedestres, porque o semáforo inteligente, o que é que ele faz? Ele conta a quantidade de carros que está passando ali. Então, quanto mais carros estiver passando, mais tempo ele vai permanecer parado para os pedestres. E aí, quando ele abre para o pedestre, o tempo é muito curto. O pedestre passa lá 2, 3 minutos esperando, para ele é uma eternidade. E quando o semáforo abre para ele, é questão de segundo, e ele tem que sair correndo sobre a faixa do pedestre, que é um direito dele. Imagina isso aí. Então, essa percepção que a gente tem que despertar em cada um de nós.
e podermos, então, estarmos atentos a essa conscientização de nossa responsabilidade com relação a esses usuários. Agora eu deixo um pouquinho o pedestre de lado e vou para o usuário de patinete. Existem resoluções de lei também para esses usuários. A resolução do CONTRAN, que é a 465/2013, ela regulamenta a circulação com relação a esses usuários de patinete. Para você ter uma ideia aqui, patinete é a brincadeira de criança. E essa brincadeira de criança, ela veio e se tornou brincadeira de adulto agora. Então, estão transformando o patinete como um transporte, que não deixa de ser um transporte, mas que é um transporte muito, muito, muito vulnerável. Tá? A resolução também 555 do CONTRAN, ela dispõe sobre o registro e licenciamento com alterações da resolução 555. Então, tem muita coisa bem interessante que a gente precisa estar ciente. Então, os acidentes de patinete, eles acontecem e sempre vão acontecer. A velocidade média que esses patinetes devem alcançar, e a máxima que eles devem atingir, é de 20 km por hora. 20 km por hora equivale mais ou menos a 5,5 metros por segundo. Se um usuário deste de patinete ele leva um tombo, ele equivale a cair de uma altura de 3 metros. Você já imaginou o que é isso? Cair de uma altura de 3 metros. Então, ele está sobre um patinete, que muitas vezes deu uma volta ali, circulou ali, achou que já sabe, né, conduzir esse patinete, e vai para as vias, vai para as ciclovias ou ciclofaixa, que muitas vezes são desconhecidas por eles, e que muitos estados ainda não oferecem condições devido às suas calçadas esburacadas, devido a tantas outras situações, e os acidentes tendem a acontecer. A primeira morte registrada aqui no Brasil por usuário de patinete, ela se deu em 2019. Tá? Foi um empresário, Roberto Pinto Moraes, em um acidente com um patinete lá em Belo Horizonte, salvo engano, veio a óbito por escorregar, por levar um tombo deste patinete e assim ter a sua vida abreviada. Aí, mediante tudo isso, o que é que aconteceu? Reduziram em muito, né, a circulação desses patinetes, começaram então a proibir e a restringir e a criar regras para o usuário desse patinete, obrigando eles a usarem o capacete, proibindo a circulação em calçadas e proibindo a circulação em vias com velocidade acima de 40 km por hora. Mas aí eu pergunto, quem ensinou regra de trânsito para esse usuário? Então você, quando passar por um usuário de patinete, lembre-se que ele desconhece as regras, que ele não tem conhecimento algum sobre as regras de trânsito. E aí muitas vezes ele se expõe ao risco sem medir as consequências, agindo com imprudência. Ao ciclista também, nem se fala o ciclista, né? Que vem sofrendo atropelamentos que disparam aí no Brasil, aonde hoje já no Brasil existe mais de 50 milhões de bicicletas contra 41 milhões de automóveis, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica, o IPEA. Então, mais de 8 mil ciclistas morrem no trânsito nessa última década. Foi feito um levantamento e aí chegou-se a esse cálculo de que mais de 8 mil ciclistas morrem vítimas de acidente de trânsito. E o número de acidentes ele começa, então, a aumentar mais ainda. Por quê? Porque muitas vezes esses usuários, que agora também são entregadores de fast food, né, que se expõem aí ao risco, que vão para o meio do trânsito, que desconhecem as regras e muitas vezes desrespeitam totalmente as regras de trânsito que está descrita lá no CTB, que muitas vezes desconhece até essa placa que nós temos aí, que é uma placa que surgiu agora, que veio de 2015 para cá, que é a placa R36C, que é uma placa onde ela diz que aquela calçada onde ela se encontra, ela é compartilhada por pedestres e ciclistas. E aí cria-se esse clima, né? Não, como pode o ciclista transitar na calçada? Mas aí ele desconhece a lei, ele desconhece a placa, ele desconhece as regras. E muitas vezes o ciclista também desconhece isso, mas por ter aquela sensação de impunidade, por não ter nada restringindo ele, por não ter nada punindo ele, ele se expõe ao risco, eles se colocam ao risco, e nós que temos esse pouco de conhecimento, temos que agir de empatia para com eles, porque muitas vezes aqui em cima daquela bicicleta ali está um senhorzinho, um pai de família, um homem criado aí sem muita cultura, sem muito conhecimento. Temos ali também sobre uma bicicleta um pai de família que está ali trabalhando para sustentar a sua família, para levar o pão de cada dia, e muitas vezes ele vai para a rodovia, ele vai para uma via, mesmo sem poder, mesmo sem saber, ele se expõe ao risco, ele não tem conhecimento da velocidade, ele não tem o conhecimento do peso que é esse trânsito,
e antes de associá-lo ao lazer, né, a bicicleta, que outrora era tido como um brinquedo, onde os nossos pais, quando éramos crianças, diziam assim, vai brincar de bicicleta, menino. Hoje ela tomou uma outra conotação. Ela serve como um transporte de mobilidade sustentável, um transporte de mobilidade econômica, um transporte que tem trazido aí um alívio para a natureza, onde veio com um boom mais forte em meados de 2010, quando veio aquela onda do deixe o seu carro em casa, um dia sem um carro nas vias, vá de bicicleta, e daí a bicicleta tomou uma outra conotação, o número de vendas triplicou, quadruplicou, está lá em cima o número de vendas de bicicleta, o aumento também da mesma, e a exploração, e aí as pessoas começam então a pegar essa moda, a seguir essa moda sem conhecer as regras de trânsito. Observe bem esse vídeo que você vai ver agora. Veja que interessante. Como você pode observar, o tiozinho que está aí na bicicleta, ele foi na contramão. E a regra de trânsito para o ciclista é que ele siga no mesmo sentido de circulação dos carros. E que essa distância de 1,5 metro ela precisa ser respeitada por todos nós. Aí eu pergunto, quem ensinou ao ciclista sobre todas essas regras de trânsito que aí se encontram, que estão lá previstas no CTB? Então, ele muitas vezes não conhece as regras, ele não conhece as leis. E por não conhecer as regras, por não conhecer as leis, ele se expõe ao risco desnecessariamente, por ele não conhecer. Mas eu e você conhecemos. E se nós conhecemos, temos que agir com essa percepção do risco que ele muitas vezes ele se expõe e traz aquela sensação de que eu não posso educar mais esses ciclistas, eu não tenho como educá-los, mas eu tenho como conscientizá-los, eu tenho como despertar neles essa percepção do risco ao qual eles estão sendo submetidos. Então, bicicleta ela só pode circular pela calçada desde que tenha aquela placa que autoriza essa circulação. Bicicleta, elas devem ser conduzidas em fila única, e muitas vezes eles conseguem conduzir a bicicleta ocupando quase que uma faixa dos veículos. Isso aí cria-se uma certa raiva, um certo rancor em cima dos condutores. Eu vejo muito dessas reclamações em sala de aula. A bicicleta, para ela estar na via, se ela não for uma bicicleta de competição, ela tem que ter o espelho de sinalização, o espelho retrovisor do lado esquerdo, sinalização retroflexivas na frente, na traseira, alguns itens aos quais elas devem, por lei, está lá no artigo 105 do CTB, que elas são obrigadas a circularem com esses itens de segurança. Mas como cobrar deles se não há uma regra fixa, se não tem como visualizar ou estar sendo fiscalizado e cobrado de forma mais assídua, mais assinta em cima desses aí? Entendeu isso aí? Consegue perceber, ter essa noção? E a gente parte agora para o ciclista. O ciclista. Infelizmente, vidas são ceifadas diariamente, diuturnamente. Os motociclistas eles liberam o ranking de mortes no mundo. Os motociclistas eles continuam liderando as estatísticas de morte no trânsito diariamente. Então, o que é que acontece? Você vê aí os motociclistas sempre transitando nos corredores, mas porque a lei permite isso. No artigo 56, que foi vetado pelo Código de Trânsito Brasileiro, pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, ele vetou esse artigo 56, dando autonomia para os ciclistas transitarem nos corredores dos veículos. Mas os motoristas de carro também não sabem disso. E muitos ciclistas também desconhecem que eles têm essa autonomia, que eles podem transitar, mas desde que com segurança, desde que o veículo, as vias estejam lentas. Então, o que é que acontece com o ciclista? Porque hoje, de cada 10 atendimentos por acidente no SUS, 8 são de motociclistas. Por quê? Porque eles têm a sensação dessa autoestima deles, de conhecerem a sua moto, de acelerarem, de poderem transitar, de terem essa facilidade, se expõem ao risco de forma prematura, de forma muitas vezes sem perceber. Eles não têm essa percepção aguçada que passam a ter a partir do momento que eles verem vídeos como este, a partir do momento que eles têm uma oportunidade de escutar uma palestra ou de estar dentro de um fórum como este, para ter essa percepção e aguçar essa visão do quanto ele se expõe ao risco. A repetição, que ele está em todos os dias, com essa alta velocidade, a velocidade acima da média, o expõe a um risco diuturnamente. Observe esse próximo vídeo que você vai ver agora.
Como você pode ver ou observar, temos essa situação. O que é que aconteceu? Houve aí um acidente pelo excesso de velocidade, ao qual já era esperado que aquilo iria acontecer para quem anda acima da velocidade permitida, ou acima da velocidade de segurança. Esse gráfico aqui é bem interessante, ele é um pouco antigo, 2012, mas ele já trazia essa visão do número de acidentes que acontecia com os motociclistas. O Brasil, ele não é o que mais tem motos no mundo, né? Mas é o que está em segundo lugar no ranking de vítimas por habitante. E aí era 10 habitantes para uma motociclista, para uma motocicleta. Em segundo lugar, aí, o Brasil em número de mortes no ranking. E hoje tem essa realidade de que em cada 10 atendimentos no SUS, novamente, volto a repetir, 8 são de motociclistas. A cada 10 entradas, vítimas de acidente de trânsito, 8 são motociclistas. Então, motociclista, vai esse recado para você. Diminua a sua velocidade. Perceba o risco, né? Como diz aí, perceba o risco, proteja a vida. Preserve a sua vida. Traga essa conscientização de que a velocidade acima de 60 km por hora vai lhe trazer muitos riscos. E eu quero encerrar aqui a minha participação trazendo essa reflexão para você. Nesse próximo vídeo agora, aonde nós temos essa realidade nua e crua de que se nós não mudarmos, o trânsito ele não vai mudar. Não é através da educação, não, mas é através da percepção e da conscientização. Porque a educação ela só vai funcionar para as crianças de hoje, onde daqui a 20, 30 anos nós vamos ter um outro trânsito se nós começarmos hoje a educar nossas crianças. Mas os adultos que já estão hoje no trânsito, eles precisam de consciência e eles precisam de percepção para respeitar as leis que se encontram aí, para respeitar as regras que se encontram aí. Tá? Veja agora esse vídeo, que interessante. Thursday afternoon in a 60 zone. This 34-year-old motorcyclist was on his way home. It's our job to work out why he never got there. The rider broke his neck on impact here, having crashed into this car that was turning right. By analysing the impact, we know he hit the car at 30 km per hour. And these marks on the road tell us that he skidded for 21 metres, having braked hard here. When he first reacted, he was doing 68. But let's change one small thing. At 60, the driver would have had more chance to see him properly. He'd have stayed in control and reached this point a moment later. The car would have cleared his path and he'd be home by now. You decide on your speed. The physics decides whether you live or die. Então, você pode perceber o quanto é importante reduzir a velocidade? Você pode, então, perceber durante toda essa nossa caminhada, dentro desse pequeno diálogo que nós temos aqui, ou que tivemos aqui, essa percepção do risco, essa conscientização de que a gente precisa melhorar e respeitar esses usuários vulneráveis, que é o pedestre, que é o usuário de patinete, e agora também tem o monociclo, sobre uma roda só. Então essas pessoas elas só pensam muitas vezes na diversão, elas só pensam muitas vezes no lazer, elas só pensam muitas vezes em chegar ao trabalho, em chegar em casa e curtir aquela liberdade, aquela sensação de liberdade sobre uma bicicleta, sobre um patinete, sobre um monociclo, ou andando, curtindo o passeio, e muitas vezes um usuário de veículo, por falta de percepção, de conscientização, termina gerando um acidente, ocasionando um acidente com um desses usuários. Então, que possamos estar despertos, que possamos estar conscientes da nossa responsabilidade enquanto a essas vidas que estão sendo ceifadas todos os dias. 3.700 mortes por dia não é um número baixo, é um número alto, a nível mundial. E aqui no Brasil, por semana, aproximadamente de 50 a 100 pessoas são vítimas de acidente de trânsito. Crianças de 5 a 29 anos, elas têm sido vítimas de acidente de trânsito. Constantemente, todos os dias. Então a gente precisa mudar isso e olhar com mais respeito a esses usuários vulneráveis, que são o pedestre, o ciclista e o motociclista. Fica aí o meu recado, fica aí a minha participação nesse fórum. Espero você numa próxima oportunidade, que com a graça de Deus. Então, muito obrigado.
a você que me acompanhou, a você que esteve comigo, que possa levar essa conscientização e essa percepção da realidade do nosso trânsito de hoje, à frente e avante, para esses que aí se encontram. Lembrando que a educação, ela só vai mudar os pequenos, mas a conscientização e a percepção dos riscos pode mudar um adulto e pode contribuir para a salvação de uma vida. Conto com você, um forte abraço e até a próxima, querendo Deus. Valeu, obrigado.